Bom dia, amigos e amigas. Nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro, nós celebramos com toda a igreja a festa da conversão do apóstolo Paulo. A grande festa, vista a importância do apóstolo Paulo para todos nós, para a igreja, a partir da sua ah, mensagem maravilhosa que nos é transmitida pela Escritura, suas cartas. Então, nesta festa, nos é proposta como primeira leitura aquele evento de Damasco, onde o ressuscitado brilha como luz para Saulo, e Saulo então escuta essa voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diante da pergunta de Saulo, quem és? Diz: eu sou Jesus. Muito bem. Nos Atos dos Apóstolos é importante que nós tenhamos presente que essa narrativa ela acontece 3 vezes. No capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. Muito interessante, porque nos 28 capítulos dos Atos dos Apóstolos, por 3 vezes, essa narrativa é repetida. No capítulo 9, é o narrador que conta, né? Digamos assim, é Lucas que narra. Já nos capítulos 22 e 26, é o próprio Paulo que conta. Então, no capítulo 22, ele o realiza como uma apologia diante dos seus irmãos judeus que querem, assim, furiosos, prendê-lo, né? Querem, assim, furiosos, talvez até nesse momento linchá-lo, vamos dizer assim. E no capítulo 26, então, estando na prisão em Cesareia, ele realiza essa apologia diante do rei Agripa e do próprio prefeito romano, que nessa época era Festo. Vejam só, eu gostaria de refletir com vocês um pouquinho a partir também das cartas de Paulo. Vejam só que nós chamamos essa festa de Festa da Conversão de Paulo. A partir da segunda metade do século XX, esse nome foi questionado. Porque, na verdade, não aconteceu uma conversão no modo como nós compreendemos conversão. Para nós, conversão significa a mudança de uma religião para outra, né? Ou então a mudança de uma pessoa que age mal e passa a agir bem, né? No caso de Paulo, não aconteceu isso. Paulo era um excelente judeu. Ele era um judeu exemplar, assim como ele testemunha nas suas cartas, né? E, por outro lado, ele não deixa de ser judeu. Paulo era judeu e morre judeu, né? Claro, um judeu que descobre, não que descobre, um judeu para o qual é revelado que o Messias esperado por Israel veio, Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus. Mas isso não tira Paulo do judaísmo. Por isso que, a partir, digamos assim, da segunda metade do século XX, cada vez mais se fala não de conversão de Paulo, mas de vocação de Paulo, né? De fato, Paulo, nas suas cartas, ele não fala nunca de conversão. Nas poucas vezes que ele fala do que aconteceu com ele fala muito pouco, mas ele nunca utiliza o vocabulário da conversão. Ele fala algumas vezes, eu gostaria de sublinhar, quando ele, na carta aos Gálatas, utilizando o profeta Isaías 49, e utilizando o profeta Jeremias no capítulo 1, ele, enfim, utilizando aquelas mesmas categorias, ele diz que foi reservado,
chamado desde o ventre materno. Depois ele diz que foi-lhe revelado Jesus Cristo e o seu evangelho, né? E por fim, para quê? Para que ele evangelizasse, para que ele o evangelizasse, Jesus Cristo, Filho de Deus, seu evangelho, diante das nações, ou seja, para todos, né? Não apenas para os judeus, aliás, sobretudo para as nações, para todos os povos, aqueles que os judeus chamavam de pagãos. Muito bem. Se Paulo escreve isso nos anos 50, 60, quando Lucas, nos Atos dos Apóstolos, nos anos 80, 90, narra, já Lucas, então, fala desse evento de Damasco. Ele fala desse evento de Damasco, que, como eu disse, aparece no capítulo 9, e depois também nos capítulos 22 e 26. Aqui também, assim, um aspecto muito importante é que Paulo é apresentado como aquele que foi, não digo predestinado, mas aquele que foi pego pela mão desde a sua concepção, né? Foi praticamente reservado para essa missão, que é a missão de evangelizar, e particularmente uma vocação específica de evangelizar os povos, as nações. Muito bem. Vejam, eu gostaria então agora de propor uma mensagem para todos nós, a partir das cartas de Paulo, mas também a partir dos Atos dos Apóstolos. Mas vou utilizar as 3 categorias que nós encontramos na carta aos Gálatas e que vêm de Isaías e de Jeremias: vocação, revelação para a evangelização. Vejam só, nós também, desde o ventre materno, somos chamados. Nós somos únicos e irrepetíveis. Cada pessoa é única e irrepetível. E também, desde a nossa concepção, somos chamados, né? Cada um de nós é chamado. A vocação é também para cada um de nós. Paulo recebeu a sua vocação, mas nós também somos chamados para a nossa vocação. Nós também somos vocacionados. O segundo aspecto é a revelação. A revelação. Vejam que essa revelação, ela vai acontecendo desde a nossa infância, quando nós recebemos dos pais o anúncio cristão, e depois, na medida em que nós vamos também vivendo na comunidade cristã, através da escritura, através da catequese, através do exemplo dos irmãos, através da vida na comunidade, também vai acontecendo para nós a revelação. Para nós também, esta revelação pode acontecer em alguns momentos específicos, em alguns momentos que Deus, que é Pai, que é Filho, Espírito Santo, nos revela particularmente qual é a nossa vocação. Revela-se particularmente dizendo, e eu então te quero para isso, essa é a tua vocação. Então, veja, vocação e revelação, né? O objetivo sempre é a evangelização. Assim como Paulo recebeu essa vocação específica de anunciar o evangelho às nações, porque os judeus tinham a concepção de que eles eram o povo escolhido, então, digamos que assim, a missão acontecia dentro dos limites do povo judeu. E então, a partir da revelação de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, Paulo tem essa revelação, recebe essa revelação, e a missão dizendo, não, ele é para todos. Ele veio para salvar a todos, então vai evangelizar as nações. Nós também
temos nós também somos chamados a evangelizar com uma vocação específica. Qual é a sua? Né? Qual é a minha? Qual é a sua? Então, o que eu desejo para mim e para cada um de vocês, que hoje nós nos perguntemos, que hoje nós nos demos conta e nos perguntemos, nos demos conta que desde o ventre materno nós também fomos chamados, que ao longo da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, foi se revelando e que nos perguntemos se houve algum momento particularmente especial em que nós sentimos profundamente a presença de Jesus, que nos disse: eu te quero para essa missão específica, né? E percebamos então se nós estamos colocando em prática através da evangelização, né? Sem desejar grandezas, sem desejar ser evangelizadores que venham ser reconhecidos por todos os séculos como o apóstolo Paulo, mas de um modo muito humilde, com os nossos dons, na nossa profissão, nos ministérios que nós exercemos na igreja. Então, vendo, como é que eu posso dizer, contemplando a vocação do apóstolo Paulo, nós também olhamos para nós e, com a graça de Deus, também somos animados e reanimados para também continuar evangelizando. Eu desejo que tenhamos, então, uma boa festa, uma festa bonita, e que todos tenham um bom e abençoado dia.